Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos aqui em nossa casa, Grupo de Estudos Irmã Angélica. Hoje vamos finalizar o capítulo 8. E esse capítulo é um capítulo que, se você observar e reler ou assistir às palestras passadas, você vai ver que é um código de conduta. Ele mostra como vale a pena a gente cuidar da pureza dos nossos corações, né? Por isso que é bem-aventurados os puros de coração, porque a bondade ela é sempre o caminho para chegarmos numa evolução, num patamar melhor. Então vamos estudar aqui o tópico 20, que é o último deste capítulo, que ele fala: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Aqui vale a gente parar um pouquinho e dar uma olhadinha, saber quem que é Vianney, que é o espírito que está passando a mensagem dessa noite. E essa comunicação ela foi dada a respeito de uma pessoa cega, para o qual havia sido evocado ao espírito Vianney, Cura de Ars. Esse espírito, ele foi um padre muito bem conceituado. Hoje ele é considerado o padroeiro dos padres. Ele foi canonizado pela Igreja Católica no dia 23/4/1928. Ele operou muitos milagres. Ele nasceu em 1786 e faleceu em 1859. E ele era uma pessoa muito simples. Ele tinha um coração muito bom. Ele veio de uma família tão humilde que onde ele morava não existia escola. Então ele só foi se alfabetizar aos 17 anos. Só que para ele cursar, né, se preparar para ser um padre, para o sacerdócio, ele estava mal preparado, porque ele mal sabia a língua natal francês, até porque onde ele morava, eles usavam outro dialeto, que nem era o francês. Então, foi muito complicado, porque as aulas também para o sacerdócio eram todas em latim, então ele mal sabia o francês, ainda tinha que fazer o latim. Então ele tinha assim na escola uma fama de um aluno com pouca capacidade mental, que era muito injusto, porque na verdade é que ele não tinha o estudo necessário, mas ele recebeu a ajuda de um padre, ele conseguiu concluir os cursos e realmente ele nasceu para o sacerdócio. Então ele já foi para essa cidade de Ars, lá em Paris, né, no distrito lá de Paris, e essa cidadezinha, no vilarejo, ele era conhecido como um lugar que tinha muitos bêbados, tinha muita prostituição, as pessoas estavam meio perdidas, né? E colocaram ele justamente nesse lugar. E ele abraçou a causa com toda a força que ele tinha, com todo o amor que ele tinha no coração. Ele ele catetizou, ele auxiliou, ele aconselhou, ele realizava as missas, mas também ele era conhecido como o padre que ficava 16 horas dentro de um confessionário, né, ouvindo o pecado, ouvindo os erros e aconselhando. Ele fez um trabalho tão lindo, tão bem feito, que aquela cidadezinha acabou chamando a atenção, porque ele começou com isso a fazer milagres. Então ele
algumas curas. A cidade se transformou numa cidade de pessoas muito virtuosas. Então todo mundo ia para lá atrás de cura, atrás de uma palavra amiga, de um aconselhamento dele. Então, quando ele faleceu, a Igreja Católica teve que reconhecer os milagres que ele realizou e canonizou. Por isso que ele é um exemplo a ser seguido por todos os sacerdotes. Ele é o patrono dos sacerdotes. Então, essa mensagem que ele traz é sobre uma moça cega que pediu a ajuda dele, um milagre, uma cura. Então, ele vai responder o seguinte: meus bons amigos, por que me chamastes? Será que eu imponho as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Sem a vontade do bom Deus, todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Então ele deixa muito claro que essas curas que ele realizava, ele era um médium. Então ele impunha as mãos e algumas pessoas se curavam ou melhoravam. Mas ele sempre soube ser humilde e reconhecer que quem cura realmente é Deus, é Senhor. Assim como Jesus sempre nos fala, a sua fé que te curou. Então, a nossa fé nos cura e a confiança, fé é confiança em Deus. Se Deus assim achar que nós merecemos ou que é proveitoso para a nossa vida, a cura se faz. Caso contrário, né? Mas ele sempre tinha uma palavra amiga de encorajamento. E ele era muito humilde. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Então veja, ele diz tanto nessa frase, porque assim, na verdade, a gente pede a cura do nosso corpo. Mas primeiro, a gente tem que ver como que está a nossa alma. Como que você vai querer curar o corpo se a alma está ainda doente? O corpo vai ficar doente novamente. Porque as doenças, elas são, ou a alma está doente e prejudica o corpo, ou, às vezes, por invigilância, a gente não cuida do corpo e a gente acaba ficando doente a ponto de atingir nosso perispírito. Então, mas a maioria das vezes, nossa alma fica doente. Em todas as doenças, nossa alma fica doente. Agora, se nós conseguirmos encontrar o caminho, um meio seguro para sanar a nossa alma, o nosso corpo, se disso depender dele ficar doente, que assim seja. O que a gente tem que pensar em primeiro lugar? É na alma, né? E ele deixa muito claro isso. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Muitas vezes a cura não é realizada, mas só o fato de você ter a fé, de se curvar e pedir para Deus de todo o coração a sua cura, Ele pode amenizar, de repente tirar um pouco da dor, né? Talvez amenizar um pouco o seu sofrimento, já é bastante para quem sente dor, tirar um pouco da aflição. Talvez não cure completamente, mas, né? Mas uma vez que estou aqui em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação.
Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho, se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Como são felizes os que a expiação são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Nas palestras anteriores a gente falou sobre escândalo, né? Então, um olho que seja motivo de escândalo seria um olhar malicioso, maldoso. Mas como que seria esse olhar malicioso, maldoso? É um olhar. Pois é, mas muitas vezes a gente comete este erro. E a pessoa que não enxerga está livre dele. Eu vou dar um exemplo de um olhar que pode prejudicar muito a pessoa, a vítima, né? E também prejudica a pessoa que está com aquele olhar maldoso. Digamos que você veja seu vizinho, sua vizinha casada, encontrando com uma pessoa, um homem, e ela abraça ele com todo carinho e amor, e fica um tempo conversando de mãos dadas, muitas vezes, ou até afastados, mas na hora de ir embora, outro abraço caloroso. E aí você não sabe quem é, o porquê daquele tudo, mas se você tiver um olhar maldoso, você vai pensar assim, quem será que é este homem? Essa mulher deve estar traindo o marido, nossa, que coisa mais feia. E você guarda para você aquele momento. E aí, no momento que você queira se vingar dessa mulher, que estiver com raiva, alguma coisa assim, porque quem tem olho maldoso é maldoso. Aí vai e fala para o marido dessa mulher, eu vi a sua esposa se abraçando com um outro homem na rua. E aí? Ela estava abraçando? Estava. Com muito amor e carinho? Sim. Quem era esse homem? Pode ter sido um filho, um irmão, um amigo, um sobrinho, não é? E aí? Existia maldade naquilo? Não, existia muito carinho, muito carinho. Se o marido dessa mulher for uma pessoa ignorante, maldosa, explosiva, quanta desgraça pode acontecer? Ele pode se vingar da esposa, ele pode se vingar de quem tiver à sua volta. Olha o prejuízo na vida, né, de uma família. Seria da mãe, seria de um filho, do marido. Esse vizinho que levantou esse falso testemunho, ele vai falar assim, mas eu vi, eu não estou mentindo, eu vi. Viu, mas você viu com os olhos maus, porque de repente era o filho que ela encontrou e abraçou com todo carinho e amor. Você não ouviu o que eles estavam falando, mas você viu e já passou o seu olhar maldoso. Então essa família talvez seja totalmente prejudicada, entre num sofrimento enorme e você vai ter uma regressão de todo o progresso que você teve nessa vida atual. Por isso que Jesus fala, se você tiver um olhar maldoso, é melhor que você nem consiga enxergar, que você não tenha os seus olhos. Porque melhor assim do que você cair nessa maldade. Porque olha o prejuízo. Então, se suas mãos, se seus braços você usou para maldade, é melhor não ter esses braços. Então, vamos pensar um pouquinho. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre perdoa os erros de todos os filhos. Ele vai perdoar essa pessoa com os olhos maldosos? Sim, vai. Mas essa pessoa vai precisar retornar para reencarnar, fazer tudo outra vez. É como se fosse uma criança na escola que fosse reprovada porque falhou em uma matéria. A matéria dele, no caso, foi o olhar maldoso.
Ele falhou. Aconteceu tanta coisa ruim que ele vai ter que responder por isso. Então, ele vai sentir necessidade quando ele for para o lado de lá da espiritualidade. Então, ele vai pedir uma nova reencarnação. Talvez, ele peça para a espiritualidade superior, quando estiver combinando o reencarne dele, talvez ele mesmo peça para vir cego. Para quê? Para não cair mais na tentação do olhar maldoso. Então, quando você vai pedir, aí quando a gente reencarna, a gente esquece. Aí você vai pedir para um médium que opere curas, vai pedir para você restabelecer a sua visão, sendo que foi você mesmo que pediu para não enxergar. Muito provavelmente, você não vai enxergar, mas você vai receber aconselhamento. Você, lá no plano espiritual, em sonhos muitas vezes, você vai receber aconselhamentos, ou então Deus coloca no seu caminho um amigo que fale alguma palavra bondosa, né? Ou você encontra essas palavras aqui, que o seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo, alma querida, porque tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor. Então, não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Ou seja, uma pessoa que não enxerga, ela mentalmente ela tem as imagens, porque todos os outros sentidos normalmente estão intactos. E quando a gente perde um dos sentidos, o corpo da gente, isso é biológico, o corpo da gente tenta compensar os sentidos, os outros sentidos, dando um pouco mais de sensibilidade, fica um pouco mais apurado. Então, a audição é melhor, o olfato é melhor, as sensibilidades, ele começa a sentir as vibrações, né? Então, todas essas sensações, elas são exaltadas. E aí, a pessoa que é cega, o olhar dela é muito diferente mesmo. São sensações que nós, quando temos a visão, não conseguimos apurar essas outras sensações, essas outras sensibilidades. Mas a pessoa que é privada da visão, sim. Eu, particularmente, tive uma professora que ela não enxergava. E ela é muito conhecida aqui na cidade. E eu fui aluna dela. E ela percebia quando um aluno se levantava da cadeira, lá do fundo, e ela sabia quem era. Porque no caso era eu. Eu sempre fui do tipo que gostava de levantar para conversar com amigos. E ainda eu achava, ela não vai ver mesmo, né? Que criança. E ela falava, Magali, senta. E eu ficava abobada de ver como que ela podia saber que era eu que estava levantando. Mas ela tinha uma sensibilidade muito grande. Então, e foi uma das melhores professoras que eu vim a ter. Então, a gente tem que entender isso. Se alguém fizesse ela enxergar novamente, será que a vida dela seria tão rica quanto foi? Eu não sei se ainda ela está viva, mas ela foi uma pessoa muito especial, né? Então, será que se ela tivesse voltado a enxergar, ela teria conquistado tanto que ela conseguiu? Tanto respeito e admiração também? Uma pessoa tão boa. Então, é para a gente parar, é para pensar. E é isso que o Vianney veio trazer para a gente, uma reflexão. O que aos nossos olhos são ruins, para a espiritualidade não é. Tudo que nós trazemos de imperfeições, de dificuldades, normalmente é para o nosso bem, para o nosso melhoramento. Dizem
teve até umas mensagens de alguns espíritos que eles falam que 2/3 da nossa vida como espírito é na espiritualidade e 1/3 é na carne. Ou seja, vivemos muito mais na espiritualidade. E é lá que nós aprendemos, é lá que nós fazemos os cursos, é lá que nós nos preparamos para a prova maior que é o reencarne aqui na Terra. Então, não tem como a gente querer passar de ano, por exemplo, sem realizar as provas. E a prova maior é o reencarne aqui na Terra. Haverá um tempo em que esse espírito já não precise mais reencarnar. Então, ótimo, ele não precisa mais fazer provas, né? Já é como se já tivesse se formado, não vai mais precisar voltar. Muitos pedem para voltar para ajudar entes queridos, parentes que ficaram, amigos que ficaram, e eles acabam até conseguindo, mas a maioria não precisa, então eles ficam como guias espirituais, mentores, fazendo outros trabalhos, né, na espiritualidade, porque na verdade a nossa vida maior é na espiritualidade. Então nós não podemos abrir mão das provas, elas são ricas e nós temos que passar por essas provas da melhor forma possível. Então, se eu sou cega, eu vou ter que aprender a ser feliz sendo cega. Se você quiser saber o porquê, porque a gente sempre pergunta por que eu nasci assim, você vai encontrar a resposta nas vidas passadas. Mas como a gente, quando reencarna, vem o véu do esquecimento, que é para o nosso bem, se não for de proveito para o espírito, a gente não vai saber. Mas o seu espírito, quando está fora da carne, ele lembra, ele sabe. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Vale a pena reclamar? Às vezes a gente fala assim, eu gostaria tanto de nascer bem bonito. Mas talvez em outras vidas você tenha sido muito bonito e não tenha usado muito bem essa vantagem que você recebeu. Talvez esse tenha sido o motivo da sua queda. E aí nessa vida você nasce feinho, que é para você aprender a lidar com a vida sem a ajuda da boa aparência. Porque a aparência é só um momento. Depois, o que conta é o que nós temos dentro da gente, né? Mas como a gente vive ainda num mundo muito material, a aparência fala muito alto. Então, às vezes a gente pensa assim, e as pessoas que nascem, de repente, sem os braços? Nossa, o que será que fez essa pessoa para merecer isso? Normalmente, a pessoa pede, não é castigo, pede, porque talvez ela tenha cometido erros em vidas sucessivas da mesma forma. De repente era uma pessoa violenta nessa vida, na outra, na outra e na outra. E se ela tivesse reencarnado na atual com os braços ainda perfeitos, talvez ela caísse no mesmo erro. Então ela mesma pede, então me mande para lá sem os braços, porque assim eu não vou ter como agredir, eu não vou cair na tentação de ser esse agressor. E assim outras coisas. Quantas vezes as pessoas, alguns espíritos se manifestam contando a história deles. Tem até um caso de um espírito que quando ele reencarnou aqui, ele nasceu totalmente com o corpo totalmente paralisado. Ele viveu um bom período da vida assim, vegetando. As pessoas falavam, nossa, coitado, viver assim é melhor morrer. Não, engano, porque ele estava ali conquistando uma sabedoria muito grande, porque a cabeça dele estava funcionando muito bem. E mesmo se a cabeça dele não tivesse em plena função, o espírito dele estaria ali aprendendo, tirando lições daquilo, porque talvez em outras vidas ele talvez fosse um suicida, em várias vidas, e aí a única forma de protegê-lo é fazer com que ele não saia da cama, pelo bem dele mesmo. Então Deus, a gente tem que sempre pensar, Deus é misericordioso, Deus não castiga. Nós aqui
nesse aprendizado, nessas provas, a gente muitas vezes erra, a gente escorrega, a gente tropeça, a gente cai. Algumas vezes a queda é grande, tem que retornar e recomeçar, como aquela criança que vai recomeçar tudo outra vez, o mesmo ano que repetiu, todas as matérias outra vez. O ideal é que a gente não repita de ano, nenhum aluno quer repetir de ano, e nenhum espírito quer repetir. Desperdiçar uma vida por conta de um erro grosseiro. E é isso que esse espírito Vianney veio nos contar. Às vezes é melhor mesmo não ter os olhos. E Jesus também disse isso. É melhor você arrancar os seus olhos se ele for motivo da sua queda. Não é isso? Então, às vezes é melhor a gente não ter língua do que falar mal de todo mundo, de fazer fofoca, maledicência, não é? Tem pessoas que têm o ouvido também apurado para a maldade. Você está falando alguma coisa divertida, uma coisa boa para aquela pessoa e aquela pessoa já vai codificando aquilo com maldade. Ela recebe o que você está falando totalmente distorcido e passa adiante. Então, essa pessoa tem o quê? Um ouvido mau. É melhor ser surdo para não cair nesse erro. E assim sucessivamente. Então, a lição dessa noite é essa. Nós devemos sim nos cuidarmos, a gente deve sim ter fé e pedir que Deus nos cure. Devemos sempre procurar nos aperfeiçoarmos. Aproveitar essas lições para pensar o que é que onde eu estou errando, porque todos nós estamos aqui, a gente está sujeito a erros e a gente erra. Então, no momento que você errou, identifique. E tenta não errar mais, tenta diminuir aquele vício, o vício de falar mal, o vício da fofoca, o vício da maledicência, o vício da violência, porque são vícios que a gente traz de outras vidas. Vamos nos imaginar seres já elevados, seres de luz, como seria? Muito melhor. Se a gente pudesse ficar num lugar onde não houvesse maldade, que bom seria! Como seria bom ser merecedor, mas para ser merecedor temos que ser bons também. Então, o que devemos fazer, né? Então, assim, é um burilamento. Vamos pedir, mas vamos aceitar quando Deus falar para a gente. Não é o seu caso. Mas eu te garanto que você vai ficar bem. Mas eu te garanto que você vai sair dessa vida melhor do que você saiu da outra. E isso dá para a gente esperança, dá para a gente uma força para seguirmos adiante, porque as provas virão. Independente também da nossa conduta, muitas coisas virão. E a gente tem que estar preparado para não cair na revolta, para a gente aceitar, entender que Deus sempre sabe o que faz e que sempre é para o nosso bem, mesmo aquelas provas que são tão difíceis para a gente suportar. Não tem importância de repente você dar uma escorregadinha de um queixume, mas depois se você se reequilibra e fala, ok, meu Deus, então me dê forças para seguir em frente. É isso que a gente tem que ser, perseverante no bem. Então, vamos ficando por aqui, que essas lições sirvam para todos nós, para que a gente consiga transformar nossas vidas em algo bom, em algo proveitoso. Até mais.